Bem-vindo ao curso O Deus dos Pactos. É muito bom ter você aqui. Nós estamos agora em nossa aula, que é uma exposição do capítulo 6 da nossa apostila, As Relações Dentro da Trindade. Nós começamos a nossa aula trazendo aí essa informação, lembrando essa história dessas duas crianças, Amala e Kamala, que foram encontradas na Índia em 1920, vivendo com uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e morreu 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. E o comportamento de ambas era semelhante ao comportamento dos lobos com os quais elas tinham sido criadas. Eram incapazes de permanecer em pé, elas caminhavam de quatro, só se alimentavam de carne crua ou podre, comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça ali para frente, lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas, fechadas em si mesmas, prostradas numa sombra. E quando chegava no período da noite, elas ficavam ruidosas, ativas, procurando fugir e uivando como lobos. Também nunca choravam ou riam. A mala humanizou-se lentamente. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer, ela tinha um vocabulário de cerca de 50 palavras. As atitudes afetivas dela também foram aparecendo aos poucos. Chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela, bem como também a outras pessoas com as quais ela foi convivendo. A sua inteligência lhe permitiu comunicar-se inicialmente por gestos e depois por palavras de um vocabulário bem rudimentar, aprendendo a executar algumas ordens simples. Então, o que a gente percebe a partir dessa história é que isso que a gente chama de humanidade é configurada na relação com outros seres humanos. O homem precisa relacionar-se com outros seres humanos. E por que nós funcionamos assim? Isso é assim porque nós somos feitos à semelhança de Deus, que é esse ser relacional. O desenvolvimento, a organização do entendimento sobre as relações dentro da Trindade se deu aos poucos. Então, mesmo a gente admitindo essa simplificação, é possível afirmar que os teólogos capadócios Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia, bem como João de Damasco, contribuíram para esse entendimento da Igreja Oriental acerca das pessoalidades divinas. Agostinho de Hipona consolidou o entendimento da Igreja Ocidental, que foi articulado, que de certa maneira a gente vê organizado nos documentos de Nicéia e também de Constantinopla. Calvino fez uso da posição de Agostinho, endossando entendimentos também dos pais capadócios. E um dos resultados da formulação ortodoxa foi exatamente essa postulação de que existe um movimento eterno dentro da Trindade. E além disso, as pessoas benditas da Trindade interagem entre si eternamente e em amor. Então a gente pode pensar nesse dinamismo, nesse movimento que existe dentro do ser de Deus. Como podia ser esperado de todo ser que é inteligente, saudável, as pessoas da Trindade se movimentam. E com base nas Escrituras, a gente pode dizer que existe dentro da Trindade dois movimentos eternos. Um é o movimento de geração. A gente lê sobre esse movimento em Hebreus capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, geração dentro do ser de Deus. Um outro movimento que existe dentro do ser de Deus é o movimento de processão. E esse movimento aparece, ele é de certa maneira informado, né? Um dos textos que informa sobre esse movimento é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Espírito, ou desculpem, quando vier o Consolador, melhor dizendo, né? Que eu, e aí quem está dizendo é Jesus Cristo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então veja, o Espírito é enviado pelo Filho da parte do Pai. O Espírito da verdade que dele procede, ou seja, procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Assim como a gente pode dizer que o Filho é gerado eternamente pelo Pai, a gente pode dizer que o Espírito, ele é eternamente, ele procede eternamente do Pai e do Filho. Então, dois movimentos, geração e processão. Não parece infundada a proposição de um servo de Deus chamado João Damasceno. Ele propõe
uma leitura, uma proposição, uma ideia, melhor dizendo, doutrinária, chamada pericorese ou circuncessão. Então, talvez seja a primeira vez que você ouça essa palavra pericorese, né? Mas ela já foi mencionada algumas vezes nas nossas aulas presenciais desse curso, O Deus dos Pactos. Mas, basicamente, isso que a gente chama de pericorese é um detalhamento da doutrina da Trindade para exatamente tentar explicar essa questão do movimento que existe entre as pessoas da Trindade. Um servo de Deus, o nosso irmão Dr. Alistair McGrath, ele vai dizer literalmente isso, que a Trindade pode ser compreendida como uma comunidade do ser, na qual cada pessoa, apesar de manter a sua identidade distinta, abrange as outras, assim como é por elas abrangida. Então a gente está pensando nesse ser de Deus, no dinamismo do ser de Deus. Então perceba isso, nós temos pessoas distintas, cada uma abrangida pela outra, cada uma abrangendo a outra. É exatamente essa a ideia de dinamismo. E esse teólogo chamado João Damasceno, ele ilustrou isso, ele tentou explicar esse dinamismo usando essa palavra, pericorese. Essa palavra literalmente é formada por três raízes, né? A raiz peri, que significa ao redor, essa ideia de perímetro, de periferia, tudo isso deflui dessa raiz. Além disso, a raiz coran, que significa estar de frente, né? Ou estar em face de, como o coro de cantores que fica de frente para a plateia. E finalmente a última parte, né? Eses, que significa decorrência, ou então algo que jorra de uma fonte. Então daí a palavra pericorese, ela é usada com esse sentido para designar uma brincadeira infantil, uma dança infantil. A gente tem essa explicação fornecida nessa nota, nessa fonte que é referenciada na nossa apostila, né? A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil Paulista. Temos a produção de um texto que explica bastante sobre a doutrina da pericorese. Vale a pena você conhecer esse texto, dar uma lida nessa referência bibliográfica. E o que eles colocam aí pra gente é o seguinte, que a ideia de pericorese vem de uma brincadeira de roda. E nesta brincadeira uma criança ficava no meio e as outras dançavam ao seu redor. Só que aquela que estava no meio não estava excluída da brincadeira, ela fazia parte da brincadeira. Então, por escolha ou por verso recitado, a que estava no centro saía e outra que estava na roda, em redor dela, ia para o seu lugar e aquela que estava no centro ia para a roda. Então, basicamente, essa é a ideia. Olhem o dinamismo do ser de Deus, olhem o dinamismo das pessoas da Trindade. Às vezes parece que o Pai está no centro, outras horas é o Filho que está no centro, outras horas é o Espírito que está no centro, e as três pessoas se movimentando dinamicamente e eternamente. O que aqueles teólogos gregos queriam dizer era isso, que na divindade tudo é compartilhado, tudo é mutuamente trocado. Pai, Filho e Espírito não representam três compartilhamentos isolados e divergentes, e todas as pessoas da Trindade constituem a divindade e se envolvem com a criação. Isso é pericorese. O Dr. Alistair McGrath nos diz isso. Ele escreve, visto que a pericorese se assemelha a um termo que poderia ser utilizado para uma dança coreográfica, às vezes se emprega esse termo para falar da Trindade como uma coreografia na qual as três pessoas atuam juntas, mas distintamente, como se cada uma dançasse em torno das outras duas. Em todo caso, o princípio da circuncessão, pericorese ou união íntima é a base para a afirmação de que em toda a ação de uma pessoa da Trindade, as três pessoas estão presentes. Os pais reformadores olharam para essa questão. Como é que eles entenderam isso? Esse dinamismo no ser de Deus. Lutero evitou qualquer tipo de explicação mais elaborada. E o que ele fez foi simplesmente isso. Ele fez afirmações simples, sempre ancoradas nas Escrituras, né? Ele evitou qualquer cogitação que fosse além do que é afirmado pelas Escrituras. Ele disse o seguinte, devemos, como fazem as criancinhas, gaguejar o que as Escrituras ensinam, ou seja, acerca da Trindade, né? que ele está dizendo, Cristo é verdadeiramente Deus, o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, e todavia não há três deuses. É assim que a gente deve compreender a Trindade, é o que disse Lutero. Veja como ele fugiu de toda elaboração filosófica e de todo tipo de tentativa de uso de ilustrações ou exemplos, não é? Calvino também não ficou distante disso.
ele não utilizou essa ideia de pericorese para ensinar a doutrina da Trindade. Ele preferiu explicar esta mesma verdade, ou seja, de que a obra de cada pessoa, de certa maneira, é a obra do Deus Trino, a obra do Deus inteiro. E ele fez isso usando um argumento de Agostinho, que é chamado de argumento da apropriação, e vale a pena você pesquisar sobre esse argumento se você tiver interesse em aprofundar-se nesse assunto. Mas, de modo geral, os teólogos da Reforma Protestante do século XVI explicaram a Trindade evitando usar exemplos ou analogias. Mesmo assim, é bíblico considerar o seguinte: uma vez que no ser de Deus tudo ecoa eternamente e ao mesmo tempo Deus opera na história, a gente pode dizer que existe esse movimento eterno dentro da Trindade, no sentido de que Deus Pai gera Deus Filho eternamente, o Espírito Santo procede eternamente de Deus Pai e Deus Filho, mas que tudo isso tem relação com a história, ou seja, a inter-relação mútua entre as pessoas e o movimento contínuo da Trindade asseguram esse cumprimento do propósito soberano de Deus dentro da história. E daqui a gente pode prosseguir, afirmando que o modelo relacional da Trindade é o amor. Na Trindade existe unidade na diversidade em amor. Deus nunca se sentiu só. Antes da criação do cosmos, existia amizade e comunicação entre as três pessoas divinas. Hipólito explica que antes dele nada havia, mas ele, enquanto existia sozinho, mesmo assim existia na pluralidade. Olha que pensamento precioso, não é? Agostinho contribuiu para o entendimento do Espírito Santo como o fruto do amor mútuo do Pai e do Filho. E Ricardo de São Vítor argumentou em favor de uma trindade social, na qual o relacionamento das pessoas seria paradigmático ao da sociedade humana na Terra. Ou seja, será que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para entender, ou para viver melhor nessa Terra, para compreender como nos relacionar um com o outro em comunidade humana? A gente precisa olhar para a Trindade. A gente aprende nesse relacionamento de amor da Trindade como é que nós devemos nos relacionar como comunidade. E esse relacionamento de amor, o amor como base para essas interações da Trindade, realmente a gente encontra muita informação sobre isso na Sagrada Escritura. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos essas declarações do amor do Pai pelo Filho. Em Mateus 3,17, eis com a voz dos céus, dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. João 3,35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Observe também algumas informações que mostram o Espírito Santo como fonte e como agente de amor e como agente de união, de unidade, não é? Efésios capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha Paulo escrevendo aos Colossenses, Colossenses 1,8, o que também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha que interessante. E em Gálatas 5:22, essa afirmação, o fruto do Espírito é amor. E a partir daí, todas as outras virtudes que são produzidas no nosso coração, na nossa vida, por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é amor. Está em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E Michael Horton diz o seguinte, Deus ama de maneira absoluta e sem compulsão pelo objeto do seu amor. Deus ama em liberdade perfeita. Então, por conta do amor de Deus, nós somos feitos seus filhos e somos também orientados para amar. Em 1 João 3,1 nós encontramos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Mas prestou atenção ali no início do versículo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E em 1 João 4, 16 a 21 nós lemos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo.
Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Perceba bem o amor como base das relações da Trindade. Horton nos ajuda a entender que a relação entre o amor de Deus por nós e o amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo na comunhão da Trindade realmente é digna da nossa atenção. Ele diz, sempre que Deus age em favor das criaturas, a razão é a satisfação completa que ele já desfruta como Trindade. O Filho eternamente gerado pelo amor do Pai vive do amor do Pai. Mas o Pai é como é porque ele tem um filho. E no Espírito, o Pai e o Filho não apenas têm uma terceira pessoa para amar, mas alguém que retribui o amor deles e traz criaturas pecadoras para o círculo dessa comunidade amorosa. Nessa eterna troca intratrinitariana, nenhuma das pessoas nunca é ignorada. Não há o temor estoico de confiar a própria felicidade ao outro. Que coisa bela é o amor de Deus e o amor entre as pessoas da Trindade. E olha que coisa maravilhosa como esse amor nos alcança e nos inclui nessa comunidade. Que coisa impressionante. Dito de outro modo, o amor mútuo entre as benditas pessoas da Trindade é a fonte e, ao mesmo tempo, é o padrão para o amor humano. Horton diz o seguinte, ele diz, no que diz respeito ao amor, Deus é o original e nós somos a cópia. E daí? Nós acolhemos essa doutrina da Trindade satisfazendo-nos com aquilo que a Escritura revela sobre o Deus uno e trino e devotando-nos a amar esse Deus e a servir esse Deus. E nós nos juntamos com Paulo quando escreve lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós preparamos algumas atividades para ajudar você a fixar o conteúdo desta aula. Então, você pode realizar essa atividade diretamente na tela do seu dispositivo. E se Deus quiser, na aula seguinte, nós vamos conversar sobre o ensino da Trindade e vamos ver como esse ensino foi apresentado em alguns credos, alguns documentos doutrinários da igreja. Até lá! Que Deus abençoe muito você. Fique na paz do Redentor.